Graças a Pai, meus amados, é uma alegria muito grande estar com vocês. E nessa noite eu queria falar um pouquinho sobre paz. E a nossa mensagem tem como título Jesus, o manancial de paz. A paz é um bem precioso, mas a paz nós não conseguimos ela em qualquer lugar. A paz não é um produto que é vendido, mas a paz é um produto ou é um estado de espírito, é uma plenitude do ser oferecido por apenas uma fonte, que é Jesus. E a vocação de Jesus, o Filho de Deus, é ser fonte de paz. Quando nós olhamos lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, nós vamos ver as Escrituras dizendo o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O profeta aqui diz que Jesus viria como Príncipe da Paz. Quem é príncipe é aquele que tem autoridade. E Jesus, ele veio sim como Deus, ele veio como homem, ele veio trazer a paz que excede todo o entendimento. E nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, nós realmente precisamos de compreender o processo pelo qual nós conseguimos a paz no nosso coração. Você que está me assistindo, você que está aí sentado ouvindo esta palavra, e talvez com muitas preocupações no seu coração, talvez atribulado, quantas coisas você quer resolver e talvez não consegue porque a tribulação interna é muito grande, mas eu gostaria que você prestasse atenção nessa palavra. Jesus é o príncipe da paz. Isso foi dito 600 anos antes de Jesus nascer, mas depois que Jesus nasce, e depois ele se torna homem, e ele assume o seu ministério, caminhando com seus discípulos, ele diz assim lá em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Meus amados, Jesus, ele estava caminhando com aqueles homens, seus discípulos, e estava num momento muito difícil na vida de cada um daqueles discípulos. Tinham 12 homens caminhando com eles, que tinham vivido com Jesus grande parte do seu ministério. Muitos milagres aqueles homens tinham presenciado, mas de repente Jesus ele começa em João 14 explicar aos seus discípulos que ele estava indo embora, que ele estava sendo entregue nas mãos dos homens para ser crucificado e estaria indo para o Pai. E quando Jesus diz para aqueles homens, não se turbe o vosso coração, Jesus estava dizendo para eles, parem de se sentir perturbados, não se perturbem mais. E meus amados, aqueles homens tinham motivos para estarem com os corações conturbados. Assim como eu e você temos motivos para turbar os nossos corações. Mas Jesus está dizendo para você hoje, deixe de ter o coração conturbado ou perturbado, porque a mesma palavra que Jesus disse para os seus discípulos, não se turbe o vosso coração, pare de se sentir perturbados, as mesmas palavras que ele falou para aqueles homens durante o seu ministério, durante o momento onde ele estava explicando a sua partida, e mais na frente explica que ele estaria mandando o Paracleto, o Espírito Santo, o grande Consolador, as mesmas palavras que ele disse para aqueles homens, ele está dizendo para mim e para você hoje. Parem de se sentir perturbados. Aqueles homens
eles tinham motivos para estar perturbados. E talvez você tenha motivo também. Certamente todos nós, quando deixamos a perturbação tomar conta do nosso coração, é porque nós temos motivo. Ninguém fica perturbado por nada. Ninguém é tomado por desespero por nada. Apesar de muitas pessoas, às vezes, tentarem minimizar ou até ridicularizar o desespero de alguém, eu quero dizer que Jesus dá sempre importância ao seu desespero. Jesus nunca despreza o seu desespero. E por isso, da mesma forma que ele falou para aqueles homens, parem de se sentir perturbados, ele está dizendo para você hoje, não se perturbe mais. Aqueles homens tinham motivo. Primeiro, o mestre estava partindo. Ele está dizendo, na casa do meu pai há muita morada, eu estou indo para lá. Segundo, eles estavam envergonhados pela atitude de egoísmo e de orgulho que eles demonstraram lá em João capítulo 13, onde Jesus teve que parar tudo, mandar eles sentarem, pegar a bacia, se ajoelhar, lavar os pés daqueles homens, para ensinar um princípio de humildade. Jesus, ele havia feito isso no capítulo 13, então eles estavam envergonhados. E outra coisa, Jesus havia dito que um deles iria traí-lo. E disse mais, que Pedro iria negá-lo. Olha quantos motivos para aqueles homens estarem perturbados. E eu tenho certeza que muitos de nós, quando estamos com o nosso coração perturbado, é porque nós temos motivos. Quantas pessoas hoje estão com o coração angustiado, estão com o coração perturbado, estão apavoradas, não só por medo de uma enfermidade, mas por tantas outras coisas mais. Mas eu queria compartilhar com você essa palavra e dizer para você, ou dar para você alguma direção da palavra, para nos ajudar a vencer essa perturbação. Porque se Jesus disse para aqueles homens, não se turbe o vosso coração, parem de se sentir perturbados. Se Jesus disse isso para eles, ele está dizendo isso para mim e para você. A primeira coisa que nós precisamos entender é que depois que Jesus ele é crucificado, morto, elevado aos céus, ele cumpre a sua palavra. Jesus sempre cumpre a sua palavra. Porque no capítulo 16 de João, ele diz que estaria mandando o Paracleto, o Espírito Santo, o grande Consolador, um dos grandes responsáveis de tirar a perturbação do nosso coração. E tem um outro texto que eu queria compartilhar com você, que vai nos dar a dimensão que a paz, ela está conectada a uma fonte. Nós já sabemos que essa fonte é Jesus. E sabemos também que aqueles que desfrutam da paz do Senhor, eles são chamados uma assembleia, chamado de igreja, chamado de pessoas que se reúnem em torno do nome de Jesus Cristo, que têm fé naquele que é a fonte da paz, o único capaz de dar uma paz plena e duradoura. Atos capítulo 9, versículo 31, diz assim, a igreja, na verdade, tinha paz. Por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Meus queridos, quando a gente fala igreja, eu estou dizendo de pessoas, não estou falando de templo, você já deve estar cansado de ouvir isso, de pessoas que estão ligadas à fonte da paz, que é Jesus Cristo. E a igreja naquela época,
na narrativa de Atos 9, a igreja não tinha motivo de ter paz. Era uma igreja perseguida, era uma igreja com muitos problemas, mas era uma igreja que agora vivia num estado de harmonia e tranquilidade entre os indivíduos. E uma das coisas que mais tiram a nossa paz é a nossa desarmonia com o outro. E você que está em casa agora, e talvez esteja com seu coração perturbado, porque se levantou uma indisposição de relacionamento com alguém, pare de ficar perturbado, olhe para Jesus, lembre-se que Ele se ajoelhou, lavou os pés de seus discípulos. É hora de agora eu e você entendermos o quanto a nossa humildade, o quanto a nossa liberação de perdão é capaz sim de trazer paz ao nosso coração. Se você levantou uma disposição com alguém, pare de ficar perturbado. Saiba que a paz precisa estar conectada a uma fonte. E Jesus, Ele, através do seu amor, Ele nos ensina um relacionamento saudável, um relacionamento de harmonia com aquelas pessoas que estão ao nosso redor, independente de qualquer outra coisa. Mesmo que nós gostemos dessa pessoa ou não, Jesus nos ensina a amar até o nosso próprio inimigo, e talvez a nossa falta de paz é justamente a falta de harmonia com a pessoa que está ao nosso lado. É notório nos noticiários dizendo que as crises familiares aumentaram depois que as pessoas ficaram em casa. E a oportunidade que você tem é saber que você precisa estar conectado a uma fonte. Essa fonte é Jesus. É Ele que nos dá essa harmonia, é Ele que traz paz ao nosso coração. E quando nós olhamos para a igreja de Atos, Atos capítulo 9, versículo 31, que nós lemos lá, e vou ler de novo o texto, que diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Não tinha motivo de ter paz, mas tinha paz, porque estavam ligadas em Jesus. As pessoas estavam ligadas a Jesus. As pessoas sabiam que em Jesus eles tinham uma esperança. E diz assim: edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Nós sabemos que a segunda coisa que você precisa saber, a primeira coisa que você aprendeu nesta noite é que a paz está conectada a uma fonte, ou seja, a pessoa de Jesus Cristo. A segunda coisa que você precisa saber é que a paz tem como âncora o crescimento espiritual. Quando o texto de Atos 9 diz que a igreja ela ia edificando-se e caminhando no temor do Senhor, aquelas pessoas, na verdade, estavam agora construindo uma nova história, construindo uma casa agora nos ensinamentos que Jesus havia deixado. E eu quero dizer uma coisa: muitas pessoas têm falta de paz porque falta a construção de fundamentos em suas vidas. E quando a igreja de Atos, mesmo sem ter motivo de ter paz, ela desfrutava de paz, porque ela estava primeiro ligada à fonte, que é Jesus, e ao mesmo tempo estava se edificando-se através dos ensinamentos, através da palavra. Ela estava construindo o que Jesus mesmo ensinou, uma casa sobre a rocha. Estava restaurando a história de vidas de muitas pessoas, estabelecendo uma nova história. E eu quero dizer uma coisa, meu querido, nesta noite, que para que você tenha paz, talvez seja tempo agora de você começar a reconstruir uma nova história na sua vida. Seja tempo de você agora buscar restaurar muitas áreas da sua vida. E nós podemos dizer que a paz tem a sua raiz na edificação pessoal, a fim de cumprir um propósito. Ou seja, quando eu permito que a minha vida seja edificada pelas Escrituras, quando eu permito que a minha vida seja edificada e restaurada pelos ensinamentos de Jesus, há um início de um movimento dentro de mim, aonde a paz
vai sendo estabelecida, aonde a paz vai sendo construída. E isso faz muita diferença. Quando nós olhamos para a igreja de Atos, no texto que nós lemos, dizendo que essa igreja tinha paz, mesmo sem motivo de ter paz, mas ela não abria mão da edificação, porque ela acabava vivendo um tempo onde uns edificavam os outros, onde a palavra de Deus era lida, onde os ensinamentos que Jesus havia deixado eram realmente levados a sério. Talvez você esteja vivendo num tempo que precisa sim olhar para a sua vida e começar a construir uma nova história. Talvez a sua casa esteja em ruína, a tempestade bateu e derrubou. Mas quando nós olhamos para esse termo, edificando-se, a igreja estava edificando-se, as pessoas estavam edificando-se. Há alguns princípios aqui. Princípio de restaurar a sua história. Princípio de estabelecer agora uma nova história. Você está entendendo isso? Além de nós estarmos ligados à fonte que é Jesus Cristo, nós precisamos estar ligados também nos ensinamentos da sua palavra. Uma das coisas que Jesus fez com muita determinação foi justamente ensinar a palavra aos seus discípulos e instruí-los que esta palavra fosse também ensinada a outras pessoas. Ele mesmo lá em Mateus 7, ele fala que quando nós construímos a nossa vida a partir da palavra, nós estamos edificando a nossa casa, a nossa vida, a nossa história em alicerces sólidos. Talvez seja a hora de você olhar para a sua vida e falar assim: eu preciso agora começar a edificar a minha forma de ser, os meus princípios, as minhas emoções, a partir da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que edifica. E quando aquela igreja que não tinha motivo nenhum de experimentar a paz, mas estava experimentando paz em Jesus Cristo, voltado e ligado na fonte que é Jesus Cristo. Mas quem está ligado na fonte que é Jesus Cristo, ao mesmo tempo está ligado também na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, onde essa escritura normalmente vai estar o quê? Alicerçando, edificando o nosso comportamento. Muitas pessoas acabam vivendo ou deixando de ter atitudes corretas, justamente porque não tem uma bússola, não tem uma direção, está perdida, e acaba agindo, respondendo às situações da vida a partir das suas emoções, e a pior coisa que tem é quando alguém responde às demandas da vida a partir das suas emoções. E aquela igreja, ela ao mesmo tempo que estava pressionada pela perseguição, ela estava ligada na fonte que é Jesus, e também ao mesmo tempo de estar ligada na fonte, ela ia se edificando na palavra, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, de estarem todos juntos. Se nós queremos experimentar a paz de Jesus Cristo, nós precisamos ter esses dois princípios. Saber que é nele, é a nossa fé nele, que vai começar a fazer a diferença na nossa vida. Esse é o primeiro passo. Nada pode te dar a paz plena. Jesus diz: não vou lá dou como o mundo a dá. Qualquer paz que é oferecida pelo mundo é ilusória, passa. Você sabe essa paz que você tem porque você é bonitão, é bonitona? Você sabe? Eu estou em paz, eu sou bonitão. Daqui mais alguns anos, filho, daqui mais alguns anos, filha, vai começar a desarrumar tudo. As rugas vão chegar, as dores também vão chegar. Não estou profetizando nada na sua vida, eu só estou dizendo que esse é o curso natural da vida.
As Escrituras dizem que a vida do homem é 70 anos, havendo muito vigor, vai chegar a 80. E se chegar a 80, o melhor dos dias vai ser enfado e cansaço. A Bíblia diz, é o curso natural. Talvez a sua segurança, a sua paz, que o mundo oferece, é em cima dos recursos financeiros. Mas quando vem a solidão, quando vem tantas outras coisas, o abandono, a angústia, um vazio interno, o dinheiro não dá conta. Jesus é a fonte da verdadeira paz. E é lógico, para nós compreendermos isso e crescermos, nós precisamos ancorar a nossa vida num crescimento espiritual que vem a partir da palavra. E é a partir da palavra que a sua história, que a minha história, será reconstruída e continuará sendo reconstruída. Agora, eu queria dar um alerta sobre o grande inimigo da paz. E o grande inimigo da paz, meus queridos, não são as circunstâncias, aquilo que acontece fora do nosso ser, mas é aquilo que acontece dentro do nosso ser. O grande inimigo da paz são as nossas emoções. O grande inimigo da paz são as perturbações do nosso coração. Por isso que Jesus, ele diz para os seus discípulos, parem de se sentir perturbados. Porque quando nós vivemos alguma situação difícil, a primeira coisa que acontece é como se fosse um terremoto, uma tempestade dentro do nosso ser. Não é assim que acontece? É a primeira coisa que acontece. A nossa mente não para, fica sempre remoendo, sempre tentando encontrar solução. Muitos se sentem incapazes de vencer os problemas. Quantas pessoas olham para ela mesma e falam assim, eu não sou capaz, eu não dou conta, e vive numa vida onde lhe falta a plena paz, porque uma pessoa que não confia nela mesma, ela vive em eterna perturbação interna. Jesus, ele estava falando para os seus discípulos, não turbe o vosso coração, porque eles estavam desesperados. Jesus viu que aqueles homens, com toda a maturidade, com tudo que havia ensinado, eles estavam completamente confusos. Nas Escrituras, lá no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 13, tem a história de 12 príncipes. Jesus é o príncipe da paz, agora 12 príncipes. Príncipe, pessoa que tem autoridade. Príncipes que estavam debaixo da liderança de Moisés. Príncipes forjados no deserto. Não era qualquer príncipe, não. Porque quando nós somos forjados no desertos da vida, nós ficamos fortes. E Moisés manda eles espiar a terra. Mas tinha uma promessa de Deus para aquele povo. E eles vão espiar a terra, 12. E quando voltam, 10 voltam dizendo o seguinte, olha, eles são gigantes. E nos veem como gafanhoto, assim como nós nos vemos como gafanhoto também. Eles vão pisar assim e vão acabar com a gente. O grande inimigo daqueles príncipes foram 10, ainda bem que sobraram 2, tendo um discurso diferente. Foi justamente olhar para as emoções dele, o medo que tomou conta. O grande problema não estava do lado de fora, mas estava na perturbação de dentro do seu coração. Então, o grande inimigo da nossa paz não está do lado de fora. Não é esta pessoa que às vezes você acha que te persegue.
não é talvez a dívida que você não está conseguindo pagar, não é a situação que você está vivendo agora. O grande inimigo é quando nós permitimos que o nosso coração fique perturbado. E se a coisa estava ruim, vai ficar pior ainda. Porque Jesus diz assim: tende paz. Eu venci o mundo. Coloque a sua fé em prática. Respire fundo. Comece a viver o que as Escrituras estão dizendo. Aguarde em mim, porque eu vou dar solução e você vai sair dessa situação. O grande inimigo está dentro de nós, assim como Ana, lá em 1 Samuel capítulo 1. Ela foi lá orar porque ela era mulher atribulada, porque não podia ter filhos. Ela olhava para as outras mulheres, inclusive a sua rival, tinha muitos filhos, e ela se sentia perturbada, angustiada, profundamente deprimida. O problema não era porque a outra tinha um filho ou porque ela não podia ter filho. O problema estava dentro dela. O problema estava nas suas emoções. Mas Ana foi, fez a coisa certa, orou, ouviu a palavra do profeta. E quando saiu dali, o melhor aconteceu na vida dela, porque no tempo certo, Deus mudou o seu interior, porque ela já saiu de lá com o interior mudado, e Deus deu um filho que ela tanto queria. Eu quero dizer uma coisa, meu querido. O grande inimigo da sua paz, o grande inimigo da minha paz, o grande inimigo da paz da humanidade, não está do lado de fora, mas está nas nossas emoções. Mas como fazer isso? Como eu posso fazer isso? Nós já demos 2 dicas. Coloca seus olhos em Jesus, porque Ele é a fonte da paz. Começa a olhar para Ele e falar: o Senhor, é o meu Salvador, em Ti eu confio. Começa a declarar palavras de fé. Começa a declarar a sua fé em Jesus Cristo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é começar a edificar a sua vida no princípio do Senhor. É começar a encher o teu coração com coisas boas. Tira um pouco dos olhos das mídias e começa a colocar os olhos mais na palavra. Começa a colocar o seu joelho no chão e orar mais ao Senhor. Começa a clamar a Ele como Ana clamou. Começa a declarar a fé nas promessas de Deus, como Caleb e Josué, os 2 príncipes que não entraram naquela paranoia de medo, declararam: o Senhor nos prometeu, o Senhor vai nos dar essa terra, o Senhor tem promessa para a minha vida, a minha história vai mudar, não vai continuar essa situação que eu estou vivendo. Mas eu ainda quero te dizer mais uma coisa: como vencer os seus inimigos. Nós já demos 2 dicas, e a segunda, Jesus disse para ele que eles precisavam buscar algo mais. E o texto de Atos 9:31 diz que no conforto do Espírito Santo, crescia, um paracleto. O que é conforto do Espírito Santo? O que é conforto no Espírito Santo? Fala para mim, o que é conforto no Espírito Santo? O que é confortar alguém? Por exemplo, quando uma criança chora, como é que a mãe conforta ela? Vai lá, pega no colo, aproximação. Mas antes da aproximação, a criança chorou, ela suplicou, ela solicitou. A mãe pega e encoraja. Ô, meu filho, eu estou aqui. O Espírito Santo é o paracleto. É aquele que proporciona conforto. Clame por Ele. Jesus mesmo disse que lhe daria o Espírito Santo. Comece nas suas orações, pedir a presença do Espírito Santo. Se aproxime dEle.
Se aproxime do Espírito Santo, porque é Ele que nos fortalece. Além de olhar para Jesus, que é a fonte, além de edificar a minha vida na palavra e começar a mudar muitas coisas na minha estrutura emocional, na minha estrutura relacional com Deus e com as pessoas, eu preciso buscar consolo, proximidade com o Espírito Santo. Você está entendendo? Eu preciso buscar proximidade, aproximação com o Espírito Santo. E para isso eu preciso suplicar, eu preciso orar, eu preciso pedir. Espírito Santo de Deus, habita em mim. Espírito Santo de Deus, não me deixe só. Meus amados, você já recebeu aí as dicas de como vencer os seus inimigos. E a palavra de Deus diz que no consolo do Espírito Santo crescia, ou seja, o crescimento, a igreja crescia. Quem é a igreja? São as pessoas. Ela crescia o quê? Individualmente, cada um. E quando eu cresço individualmente, o meu homem interior é fortalecido. É um desenvolvimento progressivo após o novo nascimento, porque nós nascemos em Jesus Cristo, nós nos edificamos na palavra, nós nos aproximamos do Espírito Santo, e aí nós começamos uma trajetória de crescimento, de amadurecimento. Isso vai nos dando robustez espiritual, e essa robustez espiritual, ela consegue sim trabalhar no nosso coração a ponto de nós não ficarmos perturbados com muitas coisas que nos acontecem. O problema não é nós ficarmos, às vezes, com um pouco de medo, um pouco de aflição diante de uma situação. O grande problema é você permanecer com o seu coração turbado durante muito tempo da sua vida. Toda situação externa é uma oportunidade que nós temos de manifestar a paz do Senhor Jesus. Não permita que nada que esteja acontecendo ao seu redor tire a sua paz. Você quer vencer os seus inimigos internos? Uma das perguntas que eu tenho mais recebido é: pastor, como eu faço para eu poder vencer o medo interno que eu estou vivendo? E eu sempre digo assim, primeira coisa, isso aí é uma reflexão minha pessoal, o seu medo interno não vai mudar nada. Só vai tornar você uma pessoa incapaz de reagir àquilo que está te afrontando. Mas tem aqui os 3 passos que nós ensinamos. Beba do manancial que é Jesus, se aproxime, declare a sua fé nele. Edifique a sua vida na palavra, comece a escrever uma nova história através da palavra de Deus. Comece a escrever uma nova história. Começa a reconstruir as suas emoções, começa a reconstruir os seus relacionamentos, começa a reconstruir a sua vida com Deus, de intimidade com Deus. Comece a reconstruir a sua rotina entre a sua saúde emocional, a sua saúde física e a sua saúde espiritual. Começa a conter os seus impulsos. Comece a se contentar muito mais com menos do que você precisa. Muitas vezes, o que tira a nossa paz é nós buscarmos muitas coisas que nós não precisamos. Beba do manancial, edifique a sua vida na palavra
e busque a ajuda do Espírito Santo. São essas três coisas. Eu quero orar com você, meu querido. Eu quero orar nesse momento, pedindo que o Espírito Santo esteja tirando toda a perturbação do seu coração. Mas você precisa, nesse momento, declarar sua fé em Jesus Cristo. Você precisa, nesse momento, avaliar quais são as correções que você precisa fazer a partir da palavra de Deus. E você precisa, nesse momento, começar a clamar pela presença do Espírito Santo, pelo consolo, pela ajuda do Espírito Santo. Ele foi enviado para te ajudar. Eu não consigo, pastor. Ele foi enviado para te ajudar. Eu não consigo, pastor. Ele foi enviado para te ajudar. Jesus Cristo enviou o Paracleto, o Espírito Santo, para te ajudar. Você crê nisso? Então feche os seus olhos que eu quero orar com você. Deus, nós te louvamos, Senhor. E nesse momento nós apresentamos esta vida diante do Senhor. Em nome de Jesus, nós sabemos que a fonte da nossa paz é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós sabemos, Pai, que a edificação, a construção da nossa história está sim, ó Pai, na Tua palavra. E sabemos também, ó Deus, que na nossa impossibilidade o Teu Espírito Santo nos ajuda. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, ajuda a nossa nação. Ajuda, Senhor, os 5 continentes. Ajuda, Pai, o planeta Terra, Deus, nesse momento de tanta perturbação. E em nome de Jesus, de uma forma muito especial, eu quero abençoar, eu abençoo esta família que está nos ouvindo, esta vida que está nos ouvindo. E te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja agora visitando esta casa. E que essa palavra, ela entre como uma espada, Senhor. Ó Deus, trazendo paz ao coração desta pessoa milagrosamente. E quando terminar, ó Deus, esta oração, ela possa, em nome de Jesus, se dobrar diante de Ti e declarar Jesus como Senhor e Salvador, renovar os votos, buscar alimento na Tua palavra, buscar alimento na adoração ao Senhor e começar a suplicar pela ajuda do Espírito Santo. Nós declaramos paz sobre esse lar, nós declaramos paz sobre esta família, nós declaramos paz sobre esta pessoa, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, foi muito bom nós estarmos aqui, e eu quero te dizer para você, que não olhe para as circunstâncias, mas saiba que Jesus é a fonte da paz. Ele é o príncipe da paz. Deus abençoe, tenha um final, ou melhor, um início de semana abençoada, e que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém.